Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, você já sabe, sexta-feira, dia do vídeo da semana, dia do fechamento da semana. Portanto, estamos aqui novamente, como sempre, você já sabe que isso é um hábito, estamos aqui para partilhar convosco a nossa semana. Tudo aquilo que aconteceu durante a semana, as posições que abrimos no início da semana, estamos aqui para falar com você então sobre tudo isso que aconteceu. Foi uma semana bastante boa, graças a Deus, tivemos aqui bons rendimentos, poderíamos, eu acho, ter aproveitado a semana de forma um pouco melhor, mas o meu objetivo principal aqui sempre é ensinar para você, sempre é passar para você a minha estratégia, aquilo que eu faço, a forma que eu opero, como eu realizo as minhas operações. E às vezes ainda há pouco, quando eu olhava para isso aqui, há pouco ainda encerrei umas operações também que estavam abertas. Nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo são 19 horas e 45 minutos aqui em Portugal, ou seja, 15 para as 8 aqui. Ainda temos aí 1 hora e 15 para o encerramento do mercado. Mas eu, como decidi fazer um pouco mais cedo esse vídeo hoje, então já encerrei as posições que tenho abertas. Algumas delas ainda permanece uma posição aberta, mas então quero partilhar com você tudo aquilo que aconteceu. Acertamos efetivamente essa semana na direção do mercado, tivemos um êxito fantástico essa semana. Isso não acontece sempre, não é? Mas tivemos uma semana realmente muito boa, tivemos um índice de acerto bastante bom, bastante satisfatório. O mercado, vamos lá iniciar então. O mercado manteve-se dentro daquilo que tínhamos previsto no início da semana. Está aqui o SP500. Como você sabe, eu sempre inicio por aqui, o SP500 que é o pai de todos os índices e é por onde nós nos baseamos para tomar todas as nossas decisões. E você lembra que no início da semana falávamos aqui desta linha amarelinha que aqui está, como sendo o nosso patamar principal aqui, onde percebemos que poderíamos ter um rompimento e, como eu expliquei para você no vídeo do início da semana, provavelmente teríamos aqui um short squeeze com posições que estavam aqui abertas e depois teríamos aqui por cima também. Efetivamente o que aconteceu aqui, o que podemos ver é que eu até tinha uma expectativa de que o mercado rompesse esses máximos que aqui estão. Na verdade, vemos que houve aqui nessa vela que você pode ver aqui, houve uma tentativa. Na verdade, essa vela que está aqui, você pode ver, houve uma tentativa de rompimento, onde os preços efetivamente superaram os máximos aqui e até limparam muitos stops que ainda poderiam estar aqui por cima, mas nós não conseguimos efetivamente apanhar muita coisa que ainda está aqui por cima. Vejam, senhores, que o paradigma permanece o mesmo, nada se alterou durante essa semana. Vemos que ainda existe o investidor minorista que continua impulsionando o mercado. Você pode ver que aconteceu exatamente aquilo que prevíamos no início da semana, que o preço viesse aqui em cima, fizesse um pullback e voltasse a subir. Efetivamente, o que nós vemos aqui nesta zona é que acumulam-se aqui cada vez mais posições vendedoras. E isso é uma coisa que eu quero que você perceba. Veja que sempre que o preço chegou aqui nesta zona, o que tivemos aqui? O preço veio aqui em cima, os vendedores entraram. Tentaram fazer força. Veio aqui, os vendedores entraram com força e trouxeram o preço para baixo de novo. Os compradores tentaram novamente, os vendedores entraram outra vez com muita força. Os compradores entraram outra vez, os vendedores, os vendedores, os vendedores, os vendedores e os vendedores. Provavelmente, é provável, não, isso é apenas uma possibilidade, mas em razão daquilo que eu falei para você no início da semana, que não se alterou. Vejam os senhores aqui que o que temos aqui. Hoje temos aqui já só 23% de posições, de acúmulo de posições no SP500 de posições compradas. Ainda temos 76% do investidor continua posicionado curto no mercado. Então vamos ver, o fecho de hoje é um fecho bastante importante, porque ele vai nos dizer o que vai acontecer aqui. Na segunda-feira de manhã nós temos que olhar para isso aqui para ver o que mudou em razão do paradigma do mercado. Veja bem, poderemos hoje no fecho do mercado ter o que aqui?
Imaginemos que essas pessoas todas que estão vendidas, como veem que o preço não está caindo, resolvem fechar as suas posições. Isso vai fazer com que o mercado encerre em máximos. Por quê? Porque para fechar uma posição vendida é preciso realizar uma compra. Então, se isso acontecer, o preço vai fechar aqui por cima, ou seja, praticamente em máximos da semana. Caso contrário, os vendedores vão aproveitar aqui ainda para tentar manter o preço nesta zona. E caso esse paradigma se mantenha, na próxima semana, como eu tenho dito para você, o mercado não tem fundamentos para continuar subindo da forma que está subindo. Mas nós estamos aqui para ser lucrativos, para ser rentáveis. E por isso nós vamos pela maioria, ou seja, vamos pelo paradigma do mercado, mantendo sempre a nossa proteção em relação a possíveis inversões de movimento. Então vamos lá ver como é que foram as nossas posições aqui essa semana. Você lembra, no início da semana abrimos aqui posições longas no SP500, no Dow Jones, DAX, no FTSE 100, no Eurodólar e no índice do dólar. Então quero reportar isso para você também, para que não fique muito longo o nosso vídeo. O que aconteceu aqui? Então nós abrimos a posição. Aqui, não é? Aconteceu exatamente aquilo que nós prevíamos, ou seja, o mercado rompeu e quando rompeu essa linha amarela, rompeu com força. Mas também observamos aqui toda essa luta que aconteceu aqui no mercado durante todo esse período. Então o que nós fizemos? Como nós tínhamos duas posições abertas, quando vimos essa vela de rejeição aqui, decidimos então fechar uma parte da nossa posição aqui no dia 21 de maio. Ou seja, tínhamos aqui toda essa rejeição que aconteceu aqui, que você vê nesta vela. Depois o mercado voltou a cair, os vendedores tentaram novamente aqui impulsionar o preço em alta. Não conseguiram romper esses máximos. Então o que aconteceu? No fecho desta vela aqui, eu decidi realizar uma parte da nossa posição, ou seja, 0,03, ou seja, uma posição das duas que nós tínhamos duas posições de 0,03, então aqui realizamos uma. E a outra, efetivamente, o que fizemos? Realizamos agora há pouco. Um bocadinho antes de iniciarmos a gravação desse vídeo, aqui nesta vela, mais ou menos por aqui, nós realizamos então aqui a outra posição que tínhamos aberto no SP500. Ou seja, tínhamos aqui uma entrada em 2.900 tínhamos a nossa entrada no SP500. Não. Tínhamos em 2.881. Tínhamos aqui a nossa entrada. Então conseguimos aqui realizar numa posição um ganho de 3% e na outra conseguimos realizar um ganho aqui de 2,30 aproximadamente nesta posição. Em relação ao Dow Jones, fizemos exatamente a mesma coisa. Você lembra, abrimos aqui onde está esse amarelinho aqui, foi aqui que nós abrimos a nossa posição, esperando o rompimento desta zona, que efetivamente aconteceu com força. E como eu digo para você sempre, os mercados se replicam, ou seja, os demais índices têm sofrem o efeito contágio, terminam fazendo os movimentos de forma similar ou idêntica àquilo que o SP500 faz. Então, da mesma forma que no dia 21 encerramos uma parte da posição, no encerramento desta vela encerramos uma posição. E hoje, agora há pouco, aqui antes de iniciar o vídeo, realizei então a segunda posição. Então tivemos aqui um ganho em uma posição de aproximadamente 3% e na outra tivemos um ganho aproximado de 2,15%. Eu depois vou mostrar isso para você na planilha, o que isso originou em ganhos para nossa conta. Em relação ao DAX, foi a melhor operação de todos os índices que abrimos. O DAX, sem sombra de dúvida, foi o que portou-se melhor, foi o que teve a melhor performance. E aqui eu até tenho pena de não ter entrado com as 3 posições que eu queria ter entrado. Mas como eu já estava exposto no SP500, no Dow Jones, no FTSE 100, mais uma exposição pesada no DAX, caso não corresse bem como correu, eu poderia ter tido perdas avultadíssimas aqui.
Então por isso também não quis aumentar demais a exposição. E isso é uma coisa que você sempre tem que pensar, você sempre tem que ter em conta isso. Ou seja, eu estava posicionado aqui com uma exposição realmente bastante forte em todos os índices, e caso não corresse bem, a minha perda também seria uma perda bastante avultada. Então, em relação ao DAX, o que aconteceu? Entramos aqui no DAX, a nossa entrada no DAX foi nos 10.638 pontos. Então, entramos aqui no DAX e, efetivamente, o DAX, veja que foi o que fez a melhor performance. O DAX chegou a fazer aqui 5,78% de alta essa semana. Teve realmente uma performance muitíssimo boa o DAX. E em relação ao DAX, o que nós fizemos aqui? No dia 20, aqui nesta vela, que você vê aqui, vamos colocar isso aqui melhor para que você veja de forma mais clara. Em relação ao DAX aqui, então o que nós fizemos? No dia 20 aqui, no fechamento desta vela, que era o encerramento do mercado, aqui, essa vela abriu às 19 horas e fechou, nesse caso, às 22, não é? Até onde o mercado vai até às 9, depois ela ainda continua quando faz a próxima abertura. Então aqui no fechamento desta vela eu decidi realizar uma posição no DAX. Justamente por quê? Porque já tínhamos aqui uma grande rejeição do preço. E é isso que eu quero que você entenda aqui também. Veja que vai sair agora nos próximos dias aqui um novo vídeo sobre Price Action. E eu vou falar disso aqui, da leitura dos candles, da interpretação dos candles. Então, o que nós vemos aqui nesta vela? Que efetivamente os preços abriram aqui, você está vendo, os preços abriram aqui, chegaram a estar aqui em máximos e os vendedores conseguiram empurrar tudo isso aqui novamente para baixo. Ou seja, isso deixou aqui um sentimento de que os vendedores continuam presentes aqui e continuam também posicionados fortemente vendidos no DAX. E se você olhar aqui para a análise do mercado e olhar para o DAX, você vai ver que o seguinte, ó, 63% dos investidores ainda tem posições a curto aberta no DAX. Temos a maior parte das posições aqui ainda abertas a curtas no DAX. Por isso eu tomei a iniciativa de realizar aqui então uma parte da posição. E a outra que sobrou, acabei de fechar agora há pouco também, há uns 15 minutos atrás aproximadamente, aqui nesta vela. E como eu disse para você, até é possível que ainda terminemos o dia aqui em cima. Ou seja, poderei até nessa 1 hora estar desperdiçando aqui um rendimento talvez de mais 0,8% ou coisa nesse gênero. Mas eu tomei a decisão e tenho que fazer as coisas conforme a minha ética ou o meu princípio. Portanto, já encerrei a posição e então no DAX tivemos aqui um ganho muito bom. Tivemos 5% aqui em uma posição, 5% no DAX é muita coisa, foi um trade fantástico que aconteceu aqui do dia 18 até o dia 20, então veja, em 2 dias você buscar 5% no DAX é um excelente trade e por isso você também sempre tem que ter em mente esse fracionamento que eu faço das posições. Ou seja, caso corresse mal e tudo afundasse, eu já teria garantido aqui a minha posição. E veja que o pullback aconteceu conforme nós falávamos, veio aqui próximo da zona dos 38,2 de Fibo, que eu disse para você que se baixasse daqui, não poderia romper esta zona, senão deixaria de ser um pullback. Então, correu tudo lindamente, mas a maior parte da semana, desde segunda-feira até hoje, tivemos os preços efetivamente em todos os mercados a trabalharem dentro deste range aqui. Ou seja, tivemos uma semana de lateralidade, mas mesmo assim foi uma semana muito boa, onde conseguimos aproveitar muito bem. Em relação ao UK100 ou FTSE 100, também foi a mesma coisa, realizamos as mesmas operações. Se você não viu o vídeo do início da semana, o vídeo de segunda-feira, por favor volte lá, assista o vídeo, lá eu explico todas as razões, por que entrei,
quais eram os fundamentos que me levaram a entrar nessas posições. Porque, como você sabe, a minha estratégia é baseada em 3 pilares: fundamento, correlação e técnica. Então, senhores, está aqui também o que aconteceu com o FTSE 100. Nós tivemos uma entrada no FTSE 100 em 5.870 pontos, aproximadamente nesta zona aqui, que está marcada. E fizemos o quê? Da mesma forma, veja que, como eu disse para você, tudo replica o movimento do SP 500. Tivemos também uma vela com muita força que demonstrou que os compradores nesta zona continuam interessados em vender e efetivamente não conseguimos vir aqui em cima para limpar os stops que aqui estão. Ainda há muitas posições abertas onde os stops estão aqui por cima. E efetivamente o mercado não conseguiu romper esta zona. Então, o que fizemos aqui no FTSE 100? No FTSE 100, ontem, no dia 21, nós tomamos aqui no FTSE 100, aqui nesta vela, quando voltou a fazer estes máximos aqui que você está vendo aqui, que eu vou marcar aqui para você, para que fique bem claro, o mercado voltou aqui e não conseguiu romper esta zona. E quando o mercado não conseguiu romper esta zona, quando abriu esta vela que está aqui ao lado, esta vela vermelha que você vê aqui, ontem à tarde, eu tomei a decisão de encerrar as 2 posições para diminuir a minha exposição e maximizar os meus lucros. Porque ainda continuava posicionado no SP 500, no Dow Jones e no DAX. E nada me dizia, como não está havendo rompimento aqui no FTSE 100, você vê também que também não está havendo rompimento aqui no SP 500, não está havendo rompimento no DAX. Era importante que, para que eu tivesse a minha consciência tranquila, ou seja, para que eu ficasse psicologicamente bem, que eu já tivesse parte dos lucros realizados. Por quê? Como eu disse para você, sempre te expliquei isso, o que move o mercado são os fundamentos. Os dados econômicos estão muito maus, estão péssimos. Cada dia saem dados piores e as pessoas olham para os dados e acreditam que só porque saiu verdinho os dados são melhores. Mas você vê, e eu tenho te mostrado aqui, que o sentimento do mercado é negativo. Os investidores continuam se posicionando a curto e isso pode fazer com que a qualquer momento o mercado desande, o mercado reaja em baixa. E se isso acontecer, então imagina você, se eu tinha as minhas entradas aqui, veja o que aconteceu nessa vela. Se eu não tivesse saído aqui, eu com certeza já teria os meus stops aqui por baixo. Para tentar garantir que da minha entrada até aqui eu teria pelo menos um lucro de 1%. O que teria acontecido? O mercado teria vindo aqui, buscado o meu stop e voltado para máximos. Então veja, o pullback aconteceu direitinho no FTSE 100, está aqui a zona dos 38,2 de FIBO. Eu até tinha dito que quem não tinha entrado na operação e quisesse aproveitar a oportunidade, sempre lembrando que tudo que eu falo não é uma recomendação de investimento, é apenas aquilo que eu quero fazer, poderia aproveitar a operação. E se alguém fez isso, espero que tenha aproveitado, então, não é para sair em máximos aqui, como eu fiz, ou seja, teria aproveitado um ganho de 2,41%. Em relação aos pares cambiais, que entramos também, alguns até que nós tínhamos apontado aqui como possíveis possibilidades para esta semana, eu terminei não entrando em nenhum porque não atingiram o patamar que nós tínhamos previsto para entrar no trade. Euro-dólar, acertamos perfeitamente a entrada. Também em termos de precisão foi o trade mais preciso desta semana. Por quê? Porque foi efetivamente ao nosso take profit e as ordens foram realizadas lá. Ou seja, bateu milimetricamente a posição. Entramos aqui, como você sabe, nos 1.0845
no euro-dólar e saímos aqui no 1,10. Ou seja, apanhou aqui a nossa ordem de take profit aqui em cima. Então, as duas posições que tínhamos entrado aqui, saímos aqui em cima nos 1,10. Não foram posições tão lucrativas em termos de montante monetário, mas o importante, sempre como eu digo para você, o teu foco tem que ser vencer o mercado, para que depois você consiga, o dinheiro venha automaticamente. Você tem que se preocupar em ser preciso, em montar uma operação bem estruturada para que ela funcione direitinho, para que quando você olhe para isso daqui, você tenha essa sensação de prazer que eu tenho. Quando você me vê falando com você aqui, você vê que eu tenho prazer naquilo que eu faço, que eu tenho gosto, que eu tenho paixão nos mercados, porque isso me deixa feliz. Eu fico contente que vejo que consigo prever exatamente, consigo acertar os pontos de entrada, os pontos de saída e principalmente consigo perceber os fundamentos do mercado. E na maioria das vezes, na maior parte das vezes, consigo identificar quais fundamentos vão levar o mercado a subir e quais fundamentos vão levar o mercado a descer. Depois é fácil. Depois que você entende o fundamento, você sabe que vai subir, então você olha para aqui e diz, vai subir até aqui. Poderia ter continuado? Poderia. Eu saí aonde eu tinha previsto a operação. Por quê? Porque eu tinha assumido um risco aqui de 0,36% e tinha um take profit aqui de 1,86, ou seja, praticamente 5 vezes o valor que eu estava arriscando perder. Portanto, senhores, foi o trade mais preciso dessa semana, acertamos exatamente o ponto de entrada e acertamos exatamente o ponto de saída com precisão. Quisera eu que todos os trades fossem como esse, seria maravilha, seria a coisa mais doce, né? Da mesma forma, também entramos no índice do dólar, né? Entramos aqui a longo, então você já sabe, como eu sempre explico para você, que você não pode operar o euro-dólar sem saber o que vai acontecer com o índice do dólar, porque se um sobe, o outro desce. E eu expliquei para você no vídeo de segunda-feira novamente isso, que você não pode ser antagônico. Se você opera um a longo, você tem que operar outro a curto. Portanto, não preciso dizer para você que esse aqui não veio ao meu take profit, que estava aqui nesta zona, mas em contrapartida eu também falei para você na segunda-feira que provavelmente viria até a nossa linha de suporte aqui, nossa linha de suporte diagonal, e poderia ser que até viesse mais abaixo. Portanto, foi precisa até a análise, só que não pegou o meu take profit. Então, o que eu fiz aqui? Quando eu vi que no dia 20 ele tocou aqui na minha linha de suporte. Você consegue ver bem aqui, não é? Vamos ampliar um pouco mais. Eu às vezes até me esqueço, passa-me um bocado. Então tocou aqui exatamente, você está vendo aqui na nossa linha de suporte que aqui está. E aconteceu o quê? Os compradores aqui entraram já e compraram tudo novamente. Portanto, nesta vela imediatamente ao lado aqui, eu tomei a posição de fechar a nossa operação que estava aberta. Era uma operação pequena, eu falei para você, tínhamos aqui 0,03 contratos. Por quê? Porque já tínhamos uma exposição no euro-dólar. E eu também não quis aumentar demais a minha exposição. Você que me acompanha já há algum tempo, você sabe que eu sempre cuido muito com isso. E essa é uma das coisas que eu também quero falar aqui hoje para você. Você sempre tem que tomar cuidado com a tua exposição. Você não pode se expor demais. Porque quando tudo corre muito bem, é tudo muito lindo. É tudo maravilhoso. E eu também sempre digo para você que você não pode estar frustrado com o teu resultado. Porque senão você vai olhar para aqui e vai dizer assim, epa, se eu tivesse entrado com 10 contratos, não com 0,3. Se eu tivesse entrado com 10, eu teria ganho muito mais. Mas se tivesse corrido mal, quanto você teria perdido? E é nisso que você tem que pensar. Portanto, não vale a pena você se expor demais. É preciso que você sempre controle o teu nível de exposição, para que a tua conta sempre cresça, você sempre tenha bons resultados. Então, senhores, estas foram as operações que nós realizamos na semana e tudo isso aconteceu
muito bem, correu tudo muito bem. Então, vamos lá ver como é que foi aqui a nossa semana então. Tá aqui, como você já sabe, primeira semana, segunda semana, nossa terceira semana do mês de maio que está aqui. Iniciamos o mês de maio com nosso saldo de 9.913 euros. Então tivemos aqui o que essa semana? Tivemos no SP500 um ganho em uma posição de 120 e outra de 92. Tivemos no Dow Jones, numa posição 98 euros de ganho, na outra 75. Depois o DAX aqui, que eu falei para você que foi o nosso melhor. Então, numa posição conseguimos 410 euros. Veja como foi bom realmente o DAX, foi um trade fantástico. Se você olhar aqui para o nosso histórico, não é? Você vai ver aqui que até tivemos aqui na semana passada, na semana passada tivemos uma perda aqui numa posição no DAX. E o nosso maior ganho até então no DAX aqui tinha sido 150 euros. 150 mais 83, então vamos lá, 220, não é? E agora esta semana tivemos um ganho aqui de 785 euros só no DAX. Então foi uma semana realmente bastante boa. E o UK 100, pelo valor da nossa exposição ser baixa, não é? Termos uma posição pequena, então ganhamos 70 numa posição, 71 na outra, sendo que o nosso máximo aqui no DAX no Q100, no FTSE 100, tem se mantido dentro desta média. Mas o nosso índice de acerto também está bom, porque tivemos até hoje um erro aqui, apenas em uma posição no Q100. No DAX tivemos 2 posições já que erramos, aqui no DAX. No Dow Jones tivemos uma e no SP500 tivemos 2 posições que erramos de todas que fizemos. Então no euro-dólar tivemos aqui 2 posições, como eu disse para você, foi ao nosso take profit e ganhamos 107 euros cada posição, o que totalizou 214 euros nesta semana. O índice do dólar, que era a nossa menor posição, tivemos um ganho de 36 euros no índice do dólar. O que totalizou aqui na nossa semana, então, um ganho de 841 euros na posição 1, que você sabe, sempre dividimos em 3, 720 euros na posição 2. E não tivemos nenhuma posição 3 aberta essa semana, ou seja, das 3 partes que eu divido, sempre conseguimos entrar apenas com 2. Desta forma, então, tivemos aqui um ganho nessa semana de 1.500 euros aproximadamente. E o principal, tivemos aqui então um total de 11 posições abertas. Tivemos aqui 11 posições abertas nessa semana. E das 11 posições tivemos um acerto de 11, ou seja, acertamos 100%. Todas as nossas posições essa semana foram certas. Você lembra que na semana passada nós tivemos um índice de acerto de 63%. E eu até estava um bocado assim chateado, tal, porque foi uma semana em que efetivamente eu errei a direção do mercado, passou-me longe. E eu ainda consegui inverter a mão e fazer algumas coisas que ainda nos trouxeram aqui uma semana com 780 euros de lucro, o que foi bom. Conseguimos desfazer-nos das perdas e ainda saímos com lucro. Mas essa semana então foi uma semana muito boa, onde efetivamente essa semana foi a melhor semana do nosso mês. Até aqui, no mês de maio, apesar de estar sendo um mês bastante difícil de trabalhar. E você que está comigo está vendo isso, está difícil, o mercado sobe, desce, sobe e não está fácil. Mesmo no swing não está fácil, porque nós estamos tendo que ter uma eficiente gestão, porque senão tudo que você ganha você perde rapidamente. E por isso você está me acompanhando aqui também para aprender a fazer esta gestão. Então, senhores, nesse mês vamos aqui com um ganho total de 3.119 euros e vamos com o índice de acerto, então, conseguimos melhorar, graças a Deus, essa semana conseguimos aqui puxar novamente o nosso índice de acerto para cima, que isso é a parte que mais me satisfaz aqui, é o meu índice de acerto. E isso é o que me deixa mais feliz, o que me deixa mais empolgado, mais animado, é olhar para o meu índice de acerto. Por quê? Porque eu estou conseguindo vencer o mercado.
E depois, o resultado disso está aqui. Então você vê que eu sempre estou mais preocupado com o meu índice de acerto do que com o dinheiro que eu ganho. Por quê? Porque o meu índice de acerto é que vai trazer o meu dinheiro. E por isso que você tem que ter esse foco. Você não pode estar focado em ganhar dinheiro, você tem que estar focado em acertar. Esse tem que ser o teu objetivo. Você tem que compreender os fundamentos para saber se o mercado vai subir ou vai descer. Depois você vai usar as correlações que eu tenho te ensinado e a técnica para fazer as tuas entradas e as tuas saídas. Então, senhores, grosseiramente falando, nós vamos aqui quase com 32% de rentabilidade no mês de maio, o que é fantástico. 32% de rentabilidade é algo inédito, é algo muito bom. Sendo que, veja que no mês passado nós tivemos uma rentabilidade muitíssimo boa, mas o mês foi melhor, o mercado funcionou de forma melhor, muito mais previsível do que está esse mês. Esse mês, efetivamente, você está vendo que está mais complicado. Mas mesmo diante de tudo isso, conseguimos aqui todo esse resultado. Portanto, eu estou feliz com esse resultado, espero que você também alegre-se comigo por esse resultado. Por quê? Porque você também está vendo que é possível, que você também tem essa possibilidade, que você também pode. Se eu posso, você também pode. Você só precisa fazer uma coisa, você precisa se dedicar. Você precisa levar a sério. E muitas vezes eu vejo aqui que nem toda a gente assiste os vídeos até o final. Porque às vezes são vídeos mais extensos, ou isso ou aquilo. Mas sabe qual é a diferença entre quem vence e quem perde? Essa é a diferença entre quem vence e quem perde. É aqueles que assistem até o final. É aquelas pessoas que estão dispostas a aprender. E não é olhando, assistindo um vídeo 10 minutos ou 15 minutos que você vai aprender. Não. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que dedicar tempo para aprender. É assim que você vai vencer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário. Você sabe o quanto é importante para mim receber o seu feedback. Eu já considero todos vocês como meus amigos e fico feliz realmente de ver que muitos dos senhores estão aqui sempre partilhando, comentando, falando, mandando as suas opiniões, tirando, esclarecendo dúvidas, e isso é o que me motiva a continuar o trabalho e a seguir em frente. Então deixe o seu gosto, se é a primeira vez que você me assiste, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o seu conteúdo, porque quem está aqui comigo já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.